Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e você começasse a imaginar aquilo que eu vou descrever. Eu também vou fechar os meus olhos para poder ouvir e ver através do Espírito Santo aquela imagem que o Senhor descreveu para mim. Então feche os seus olhos. Imagine uma mesa, uma casa ampla, iluminada, uma mesa farta, com alimentos lindos, frutas lindas, bem ilustradas. Um pai à mesa, com um sorriso nos lábios, os seus filhos sentados à mesa. Esse pai de sabedoria, com o seu olhar voltado para cada um dos seus filhos, cheio de palavras de força, palavras de motivação, palavras de sabedoria sendo direcionada para esses filhos. Enquanto ele está fazendo isso, a sua esposa, ela está na pia, entre a pia e o fogão. E apesar dela estar entre a pia e o fogão, porque ela está auxiliando, né, o seu marido, nesse momento tão precioso de comunhão da família, essa esposa está olhando para o seu marido, está com o ouvido atento àquilo que o seu marido está ensinando para os filhos. E ela está, ao mesmo tempo em que prepara o alimento, ela está ouvindo, está atenta, porque ela deseja auxiliar o seu marido naquele propósito do Senhor, naquele ensino daquele pai para os filhos. Nessa imagem que você está vendo, né? Aquele pai, ele representa Deus, e aquela mãe representa o Espírito Santo de Deus. E aquele pai, que é uma família, que é segundo o modelo de Deus, aquele pai, ele cumpre com alegria as 3 funções mais importantes de um pai. A primeira delas é ser um profeta. Um profeta é a voz de Deus. E para ele ser um profeta, e para ser a voz de Deus, ele conhece a palavra de Deus e conhece a vontade de Deus para os seus filhos. Então, aquele profeta que conhece a voz de Deus, que conhece a palavra de Deus, ele direciona com palavras de sabedoria todo o ensino do coração dele para que seus filhos sejam protegidos e guardados. A outra função desse pai é ser o protetor da família. Então, como protetor da família, ele dá conselhos, ele dá direção para os seus filhos. E tudo isso segundo a vontade do coração de Deus. E aquele pai, além de profeta, além de protetor, ele também é o provedor daquele lar. E por ele ser o provedor daquele lar, aquela mesa que está farta, ela está farta porque aquele homem sábio, ele trouxe a provisão para aquele lar. E aquela esposa, que é a auxiliadora dele, está presente em cada uma dessas funções daquele pai. Assim como o Espírito Santo de Deus é o auxiliador de Deus também, na edificação dos filhos dele, que somos nós. E a palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, para que fosse ministrada essa noite, chama-se autogoverno. E o peso dessa palavra eu pude sentir, desde que o Senhor ministrou no meu coração, para que eu pudesse trazer essa palavra nessa noite. E então eu peço a ajuda do Espírito Santo de Deus, que é o guia, né, o orientador, é ele que nos dirige, nos guarda, nos protege, nos orienta. Então eu peço a ajuda do Espírito Santo de Deus para que cada coisa que ele colocou no meu coração nessa noite, que fala sobre essa palavra,
esse ensino tão importante, que é o autogoverno, para que a vontade dele se cumpra em cada palavra nessa noite. Amém? Amém. Então, né, eu encontrei a tia Cleo no banheiro, e aí eu já estava lá emocionada, né, por causa dessa palavra, e aí eu falei: "Olha só que ironia, né, eu falar sobre autogoverno, que é o governo das emoções", né, e eu estava lá me desmanchando, né, e pedindo ao Senhor misericórdia para poder falar sobre autogoverno nessa noite. Então, a palavra que fundamenta, né, essa ministração, ela está lá em Provérbios 25, no versículo 28, que fala assim: "Como uma cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio". Aí tem um outro versículo, uma outra versão desse mesmo versículo, né, que fala assim: "Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas". Então, a importância do autogoverno, né, na nossa vida, em todos os princípios que o Senhor estabelece na palavra dele, né, tem a ver com proteção, né. Se eu não tenho autogoverno, eu não tenho muros de proteção, né, e eu sou como uma cidade que está aberta para o inimigo invadir a qualquer momento. E aí, enquanto eu estudava, escrever sobre essa palavra, eu ouvi e li uma frase, né, de um personagem de game, mas que tem tudo a ver com o que a gente, né, fala aqui sobre domínio próprio, autogoverno, que diz assim, ó: "Domine a si mesmo e dominará o inimigo". Então, a gente sabe que a gente tem um inimigo, um adversário, né, todos que estamos aqui presentes, né, já temos uma caminhada com Cristo, já há um certo tempo. Aí os irmãos, né, que nos assistem em casa, né, se você não sabia, então você está sabendo agora, que você tem um inimigo, né, que luta com bastante força, né, contra a tua felicidade, contra a sua plenitude, contra a vontade de Deus na sua vida, porque a vontade de Deus para a nossa vida é que a gente tenha uma vida plena, uma vida feliz, né, uma vida saudável. Ele nos fez para desfrutar de tudo que ele criou, né. Desfrutar quer dizer saborear, né, tudo aquilo que ele criou, tá. Então, domine que nessa noite o Espírito Santo, né, possa usar a minha vida para que a gente, eh, saia daqui, né, com clareza a respeito desse tema, tá, que é o domínio próprio ou o autogoverno. Então, o que que é domínio próprio e autogoverno? Significa autocontrole, ou seja, controle de nós mesmos, né. É um poder de dizer não aos impulsos quando estes não são bons. Então, a maioria de nós, né, é muito difícil você tomar algumas atitudes na sua vida, né, algumas delas, as que mais trazem prejuízo para a nossa vida, é muito difícil você fazer algumas coisas sem ter a mínima noção de que aquilo vai te trazer alguma consequência ruim. Normalmente as coisas que mais nos aprisionam, é muito claro que se eu não disser não para aquele impulso, eu posso sofrer as consequências, né, e certamente isso acontece, daquele meu impulso, certo? Então, o autogoverno, ele é esse poder de dizer não para aquilo que eu sei que vai me fazer mal, tá? E também o autogoverno é um dos frutos de uma vida orientada pelo Espírito Santo, tá? O autogoverno é um dos frutos, existem outros, né, a gente já ouviu aqui em algumas ministrações, mas o autogoverno ele é um dos frutos
de uma vida orientada pelo Espírito Santo. Então, uma vida orientada pelo Espírito Santo. Eu trouxe aqui uma bexiga e o propósito dessa dinâmica aqui é tentar exemplificar, né, a Constituição, a nossa Constituição, né, como Deus nos fez. Então, essa bexiga aqui, ela representa o nosso corpo físico, tá? Eu não vou encher porque eu estou aqui com o microfone, eu vou pedir para o meu filho encher. Enquanto ele enche ali, eu vou falando aqui para vocês sobre essa parte, né, de nós que é o nosso corpo. Esse nosso corpo, né, que... Bom, pode ser assim. Esse nosso corpo que tem vida porque Deus assim determinou. Então, todo mundo já viu uma bexiga sendo cheia, né? Todo mundo já montou uma festinha ou já presenciou isso, né? E quando o Tiago ele assoprou dentro desse corpo aqui, esse sopro do Ti aqui dentro, ele representou o sopro de vida de Deus dentro do nosso corpo, tá? Então, a bexiga sem o sopro é só uma bexiga, né? Que por ser esse material aqui, ele demora, né, para degradar na natureza, mas o nosso corpo não, né? Ele é rapidinho. Então, o nosso corpo, sem o sopro de vida do Senhor, ele é só algo que vai apodrecer. Então, se eu estou aqui agora de pé, eu recebi esse sopro de Deus aqui dentro, tá? Então, dentro desse sopro aqui dentro dessa bexiga, né, a gente pode dizer que a gente tem a parte da nossa alma, tá? A nossa alma está contida no corpo. E dentro da alma estão os nossos sentimentos e as nossas emoções, tá? Essa bexiga aqui, ela tá bem segura aqui comigo, né? E para você que está em casa, eu vou descrever o que a gente vai fazer aqui agora com essa bexiga. Eu vou soltar essa bexiga entre as pessoas que estão aqui presentes no culto. E essa bexiga ela vai ser tocada, né, por várias pessoas. Vocês vão tocar essa bexiga, vão passar essa bexiga aí, só não pode estourar a bexiga, tá? Porque senão o corpo fica sem alma e daí ele morre, tá bom? Então eu vou jogar essa bexiga aqui. Aí vocês vão passando aí a bexiga. Ó, e a bexiga tá passando por a Sara, a Lude, o Tiago, a dona Nereide, todo mundo, ela tá seguindo várias direções. Ela caiu agora, o Serginho levantou, a Lu bateu nessa bexiga, a Camille foi correndo pegar a bexiga para ela não cair no chão. Agora ela tá com o Cícero também tá tocando, Luciano, até o Jefferson que tá lá na mesa do som, tá tocando nessa bexiga. Agora eu vou fazer uma coisa, você não vai ver aí em casa, mas os nossos irmãos vão ver, tá? E eu vou buscar essa bexiga agora. E eu peguei essa bexiga. E eu peguei essa bexiga que tá cheia, que é um corpo, né, com alma. E agora eu trouxe essa bexiga para o altar. E eu sou o Espírito Santo de Deus, aquele que governa esse corpo e essa alma, tá? Então agora eu vou segurar essa bexiga. Eu vou caminhar aqui pelo altar, né? Eu não largo essa bexiga por nada. Eu não quero que ninguém estoure essa bexiga, né? Essa bexiga é minha, eu amo, eu tenho amor por ela. Eu conheço o propósito de Deus sobre essa bexiga, né? Eu sei que isso aqui, a parte material, o corpo da bexiga é frágil, né? E eu sei que a alma que está aqui dentro precisa desse corpo para estar aqui, né? Então, eu cuido, eu oriento, né, essa bexiga que representa uma vida para que ela cuide do seu corpo, né? Eu conduzo essa bexiga dentro do propósito do Senhor, né? Eu sei o que o Senhor pensava quando Ele soprou vida dentro dessa bexiga,
né? E aí, porque essa bexiga está aqui nas minhas mãos, ela vai seguir a direção que eu estou dando para ela. E eu, lembrando, sou o Espírito Santo de Deus, certo? Então, enquanto vocês que estão em casa não estavam vendo, né, o que estava acontecendo aqui na igreja com os nossos irmãos e essa bexiga estava passando de mão em mão, essa bexiga, né, ela representa uma vida que não está debaixo do governo de Deus, tá? Uma vida que não está debaixo do governo de Deus, quem tocar leva, certo? Se ninguém tocar, ela cai no chão. Se ninguém erguer, ela permanece lá no chão, certo? Então, assim é uma vida que não está debaixo do governo de Deus, tá bom? Então, os nossos irmãozinhos acabaram de chegar, então eu vou explicar para eles de novo por que eu estou aqui com essa bexiga, né? Mas essa bexiga aqui, eu vou falar porque vale muito a pena, tá? Então, essa bexiga aqui, vazia, ela representa um corpo. A gente está falando aqui sobre a constituição do ser humano, como Deus nos criou, tá? Então, essa bexiga vazia, ela é um corpo, é aquela parte de nós que apodrece quando a gente morre, tá? E aí, o Ti, ele encheu essa bexiga com o sopro dele, né? E aí, esse ato do Tiago, ele representou o sopro de Deus dentro dessa bexiga, que é o sopro da vida, certo? E aí, eu tinha jogado essa bexiga, né, para os nossos irmãos, e todo mundo foi batendo a bexiga, né? Cada um bateu e mandou ela para uma direção, certo? E aí teve um momento que ela caiu, alguém foi lá pegar, né? Ela quase ia cair, a Camille foi correndo impedir que ela caísse no chão e a bexiga foi passando de mão em mão, tá? E aí eu saí aqui do altar e eu fui aí, eu peguei essa bexiga, né? E eu trouxe ela para o altar. E nesse momento eu estou representando o Espírito Santo de Deus e aquilo que ele faz, né? Na nossa vida, ele faz o resgate daquela vida, tá? Então, essa bexiga, quando ela estava solta aí, longe do Espírito Santo de Deus, e eu vou até jogá-la de novo, que eu não vou mais precisar dela agora, mas ela pode chegar aí. Ela representa, dessa forma, uma vida que não é governada pelo Espírito Santo de Deus, tá? Então, eu falava o quê? Que uma vida que não é governada pelo Espírito Santo de Deus, quem tocar nela, leva. Ela não tem direção própria, sabe? Porque ela é carregada pelas suas emoções, tá? Só o Espírito Santo de Deus, que conhece a vontade de Deus, né? Que tem sabedoria de Deus, que tem bondade no coração, conhece o propósito de Deus e deseja o seu bem, é que vai te levar para um lugar seguro, certo? As outras pessoas, né, que também são corpo e alma, né, as que não têm a sua vida governada pelo Espírito Santo, nem sempre elas vão ser uma bênção na nossa vida. Porque por mais que elas tenham boas intenções, elas também vivem por intuição, por instinto, certo? Instinto. E a gente não pode viver por instinto, a gente tem que viver por propósito, que é o propósito de Deus. Eu tenho que conhecer o propósito de Deus, né? E ter muita força para conseguir permanecer no propósito de Deus, tá? Então, vamos lembrar dessa bexiga depois, porque no decorrer aqui da palavra, eu vou ter que lembrar, né, que eu sou o corpo, né? Aonde eu sinto dor, sinto fome, sinto frio, é essa parte do meu corpo, né? Aí eu sou a alma ela carrega os sentimentos e as emoções, tá? Então, alegria, tristeza, euforia, medo, angústias, aflições, né? Tudo isso fica na nossa alma. E a gente vai falar muito agora da parte do espírito. E existe um único espírito que governa a nossa vida para o nosso bem, que é o Espírito Santo de Deus, tá?
Se não for o Espírito Santo de Deus que está governando a minha vida, é um outro qualquer, certo? Então, todos nós somos corpo, alma e espírito. Então, para a gente começar a falar, né, sobre autogoverno, o primeiro conhecimento que eu preciso ter é como Deus me constituiu. Por quê? Porque para eu ter autogoverno, eu vou ter que olhar para a minha vida nas situações que eu estiver enfrentando e ter a capacidade de... É como se eu fosse uma peça num tabuleiro de xadrez, tá? Então, o autogoverno é como se você tivesse a capacidade de deixar de ser uma peça daquele tabuleiro de xadrez, você saísse, olhasse a jogada ali e depois você voltasse para ela sem ser abatido. E o Espírito Santo de Deus, ele dá esse poder para nós, através do conhecimento que a gente recebe na palavra de Deus, tá? Então, isso é possível e isso é autogoverno. Você sai daquela situação conflitante, daquela situação, às vezes, né, que te acorrenta emocionalmente e você discerne sobre aquilo. Espera aí, eu estou sentindo isso, eu tô aqui aflito, angustiado, eu estou fora de mim, eu estou nervoso, eu estou irado. Pera, deixa eu sair dessa situação para ver o que está acontecendo. Ah, daí eu olho para a palavra, eu começo a lembrar e tal. Ah, tá, então daí eu volto porque eu preciso resolver aquela situação. Ela precisa acabar. Então eu volto para ela, só que eu volto para ela com uma consciência que só quem entrega a sua vida para Deus e verdadeiramente faz do Senhor Jesus o seu Senhor, consegue resolver, entende? Então, você está aqui nessa noite hoje, então você já deu um passo bem importante, né? Nesse sentido, de autogoverno, tá? Então, o autogoverno, ele nos dá o poder de dizer não para impulsos que não são bons. Impulsos que vão me colocar em situações desagradáveis, né? Que vão me colocar refém de algumas situações, tá? Então, por que eu tenho que ter domínio próprio? Eu preciso ter domínio próprio porque todas as áreas da minha vida, elas são afetadas, né, na falta de domínio próprio, tá? Então, eu listei alguns, inclusive com algumas passagens, né, bíblicas. Por exemplo, eu preciso ter domínio dos meus desejos, tá? Aí, lá em 1 Tessalonicenses, tem várias palavras que foram marcadas aqui. Vou achar aqui, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 3 a 5, diz assim: o que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo o respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Então, uma das áreas de desejo, né, tem bastante a ver com a carne, né? Então, fala de desejos, né? Outra área também, né, que está relacionado à carne, que a gente pode citar, são os vícios, né? Os vícios que causam dependência, né? Então, a gente a gente causa quimicamente no nosso corpo, né, uma dependência de alguma coisa, às vezes remédios, né, álcool, drogas. Então, não precisa nem comentar, né, que tudo aquilo que nos escraviza nos domina, certo? Então, imoralidade sexual, né, que você profana o seu corpo, tá? E o nosso corpo é um templo do Espírito Santo, né? Então, lembra que eu fiquei carregando a bexiga ali, né? Eu sou um templo do Espírito Santo, certo? Corpo, alma e espírito. Espírito Santo de Deus anda comigo sempre, tá?
Outra coisa são compulsões também, ainda dentro dessa área de desejo, né? Compulsão por comprar, né? Sem precisar, compulsão por mentir, por celular, né? Trabalho, tantas coisas, né? Até algumas, né? Que, por exemplo, manias, né? Também que não fazem bem, né? Para a nossa saúde. Alimentos, por exemplo, né? Tem gente que tem compulsão por alimento, tá? Eu preciso de autogoverno na área dos domínios dos desejos para conseguir me livrar das consequências disso. Uma outra área, né, que também é necessário domínio, né, domínio da ira. Se a gente for lá em Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e nem fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Aí eu até marquei aqui uma frase, né, de um poeta, filósofo, né? Nem vou falar o nome dele, porque importa para nós Jesus. Mas ele falou uma coisa muito interessante, né, e que nos coloca a pensar sobre essa questão da ira, né, já que a gente vê tanta violência, né? Breve é a loucura, presta bem atenção, ó, breve é a loucura, longo o arrependimento. Quantas coisas a gente faz no momento de ira, sem pensar, né? E a gente vê até que existem pessoas, né, que acabam tirando a vida do outro até, né? E é algo que não tem volta, certo? Isso acontece no momento da ira, né? Então, esse sentimento de ira, né, que é um intenso sentimento de ódio, de rancor, de fúria, ele suscita vingança. Então, eu preciso ter controle disso. E a palavra de Deus, ele diz, né, que a gente ira, porque ele conhece, a nossa carne é fraca. Ele diz, ireis, mas não pequeis, certo? Ou seja, vai acontecer uma situação que você tem razão mesmo de ficar irado, mas você tem que ter o autocontrole para não pecar, né? Para não cometer atos, né, dos quais você possa se arrepender depois, certo? Isso não é legal, né? Domínio da língua. Vamos ver lá, Provérbios 10, 19. Provérbios 10, 19. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Domínio da língua. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Nessa questão de controlar a língua, quantas vezes, às vezes, a gente, sei lá, se envolve em algumas situações, né? Onde se a gente tivesse segurado a nossa língua, né, atrás dos dentes, a gente teria evitado situações desastrosas, né? Seja por fofoca ou por fazer um pré-julgamento de alguém e daí ir lá e falar sobre isso, né, para outra pessoa, né? Então, o controle da língua, ele é muito importante. Às vezes, contar o segredo de alguém, né, para uma outra pessoa, né, você não ter domínio sobre a sua língua. Então, isso traz consequências muito grandes, né? O Senhor, ele não gosta de fofoqueiro, né? Ele não gosta de língua maledicente, sabe? Que fala mal dos outros, né? A gente não está aqui falando sobre isso específico nessa noite, então eu não trouxe nenhum versículo sobre isso. Mas o Senhor não gosta que a gente fale mal das outras pessoas. Isso traz maldição para a nossa vida. Então eu tenho que ter controle da minha língua, tá? Outra coisa, né, que é importante, né, o domínio da língua, a palavra de Deus, ela fala muito sobre você controlar aquilo que você fala. Porque quando você fala, né, Deus, ele criou o mundo a partir da palavra. Então, às vezes eu profetizo coisas ruins, né, na minha própria vida, na vida dos meus filhos, na vida de quem eu amo, porque no momento de ira, eu,
usei a minha língua do jeito errado, entendeu? Então, eu preciso ter domínio da língua também, tá? E não é fácil ter domínio da língua, né? Aí, também, que é o tema da nossa noite hoje principal, né? A gente está falando de domínio, de autocontrole, né? E o que o Senhor colocou no meu coração, né? Com muita força, é sobre o controle das emoções, tá? Por isso que eu falei, né? Que eu ia falar sobre controle das emoções, mas eu estava descontrolada antes do culto, chorando, nervosa, com medo, né? De não conseguir lembrar daquilo que eu tinha que falar, né? De não conseguir ser fiel à palavra de Deus, aquilo que Ele colocou aqui no meu coração, tá? Mas o domínio das emoções, né? Que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Vou achar aqui. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem, sempre com o coração agradecido. Então, o Senhor, ele fala para a gente não se preocupar. E como é difícil, né? Não se preocupar. Acho que no começo da caminhada, assim, né, quando eu ouvia a palavra, né, de Deus falando sobre essa área, né, de controle das emoções, para não ficar preocupada, para eu ter confiança em Deus, para eu não me apoiar na circunstância que eu estou vendo, mas para eu olhar para frente, né, para eu projetar o meu futuro sem olhar para a circunstância, tudo aquilo parecia tão distante, sabe? Tão distante. Mas quando você começa a caminhar com Deus e você começa a ouvir a palavra de Deus, você começa a obedecer, a fazer o que Ele manda, isso é possível e eu vi isso acontecer na minha vida e eu tenho certeza que vai acontecer na vida de vocês também, se vocês não desistirem, né? Eu preciso de constância, né? Para que isso aconteça, tá? Por que é tão importante a gente governar as emoções? Eu estava ouvindo uma ministração muito legal, assim, muito linda, do Douglas Gonçalves, onde ele trouxe um médico, tá? Um médico que é cristão também, então ele conhece a palavra, né? Enquanto ele estudava o nosso corpo humano, o nosso cérebro, né? Tudo aquilo que nos constitui, a parte do corpo mesmo, a matéria, ele via tudo aquilo na medicina que ele estava aprendendo e ele corria lá para a palavra e ele via o que a palavra falava sobre aquilo que ele estava aprendendo lá na medicina, né? E essa ministração toda ela falava muito, né, a respeito até de coisas tão simples, por exemplo, né, que é como uma pesquisa que eles fizeram para saber quem que tem uma vida emocional saudável. Como que é a rotina, como que é a vida de uma pessoa que tem um equilíbrio das emoções saudáveis, né? E essa pesquisa, ela falava assim que as pessoas que têm contato com a natureza, né, são as pessoas que têm mais equilíbrio emocional, que são mais mansas, né? Que são tardias em falar, que são sábias, que raciocinam, né? As pessoas que estão em contato com a natureza. E dentro desse grupo, né, dessas pessoas que estão em contato com a natureza, as que são mais ainda emocionalmente controladas são as que observam os pássaros, né? E daí ele falou assim que ele correu lá para a palavra e tinha um versículo que falava assim: observei os pássaros, né? Fala que não era para a gente ficar ansioso, né? E observei os pássaros, né? Então ele fez um link assim com várias coisas que ele foi aprendendo, né? Com a palavra de Deus, né? E essa não foi a única, várias outras, né? Falava até quando você, por exemplo, assim, você quer encontrar um ambiente mais agradável para produzir, né? Que você aquele ambiente onde tem organização, né? Que cada coisa está no seu lugar, que aquilo
promove para você uma paz, né, e que te ajuda a ser mais criativo, porque a bagunça externa, às vezes, retrata uma bagunça interna, né? E é real isso mesmo, né? Às vezes, não sei se com vocês isso já aconteceu, mas você estava lá meio enroscado numa atividade, não estava conseguindo produzir e tal, e aí você olha ali a tua mesa bagunçada, sei lá, daí você começa a organizar ali as tuas coisas e, de repente, você consegue fazer aquilo que você precisava fazer depois de ver aquela bagunça organizada, né? E a sensação agradável, né, que você tem quando você entra num ambiente que é bem organizado, né, que cada coisa tem seu lugar, que é harmônico, que é bonito, né? Por quê? Porque Deus é organizado. Deus é harmonia, né, é própria de Deus, é a natureza de Deus. Então a bagunça não é de Deus, a bagunça é, sei lá, do diabo, mas de Deus não é, porque Deus é organizado, certo? E se você duvida que Deus é organizado, olha para o universo celestial aí, para as galáxias, né? A gente está aqui há sei lá quantos anos, milhões, né? E estamos aqui seguindo o curso. Todo dia tem sol, todo dia tem a lua. Às vezes você não vê, mas ele traz a luz. Então você sabe que ele está lá, às vezes escondidinho atrás das nuvens, mas ele está lá. Então Deus é um Deus organizado. Se você conhece um pouco o teu corpo, né, e você conhece partes da medicina que explica o funcionamento do nosso corpo, você fica maravilhado. E você não tem como você não crer que só uma pessoa, né, como Deus, um ser como ele, que poderia criar algo tão lindo, né, tão perfeito e tão genial, tão divino, né? O nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo é divino. E aí nessa pesquisa, né, que ele falava, ele explicava, né, através de estudos de comportamento e tal, ele fala assim, ó, que os nossos pensamentos geram sentimentos. Os sentimentos geram comportamentos. E os comportamentos geram hábitos, e esses hábitos geram um estilo de vida. Ficou bem complicado, né? Vamos ver de novo? Então vamos lá, ó. Um pensamento gera um sentimento, tá? Vamos só separar um pouquinho aqui, sentimento e emoção, tá? Emoção. Emoção é aquilo que eu imediatamente, é uma reação do meu cérebro diante de uma situação. Por exemplo, sei lá, caiu algo grandioso aqui na minha frente. Pá! Eu senti medo, isso é emoção. Aí depois que aquilo caiu ali, o sentimento é alguma coisa mais duradoura a partir daquela emoção. Tipo, meu Deus, e agora se cair tudo isso aqui, se o mundo está acabando, não sei o quê, e eu não vou mais sair de casa, e eu vou ficar aqui presa, vou ficar escondida, porque não sei o quê. Então, isso é um sentimento, é aquilo que se prolonga e às vezes muda o seu estilo, te trava e faz com que você, às vezes, fique refém desse sentimento. Então, emoção é uma coisa rápida, sentimento é uma coisa longa e é difícil governar. E é para isso que nós estamos aqui hoje, porque o Senhor vai nos ensinar a governar os nossos sentimentos, tá? Então, ó, o pensamento gera um sentimento, tá? Então, como é que o pensamento pode gerar um sentimento? Por exemplo, se eu penso que eu sou fraca, se eu penso que eu não sou capaz, sei lá, se eu não sou capaz de passar num concurso público, que eu gostaria muito de passar, eu estou pensando que eu sou incapaz. E aquilo vai gerar um sentimento dentro de mim de inferioridade, de impotência, né? De impossibilidade, tá? E aí, esse sentimento, ele vai gerar um comportamento. Por causa disso, eu nem vou atrás de me preparar para fazer um concurso, porque eu não sou inteligente, eu não sou capaz mesmo, eu sou fraca, né? Eu não tenho compromisso, a minha mente, né, não raciocina direito, tá? Então, esse sentimento, ele gerou um comportamento. Aí, por causa disso, eu nem vou lá também fazer inscrição desse concurso, certo? Porque o meu pensamento gerou um sentimento e fez com que eu não me mexesse, certo? Ele mudou ali o meu hábito, certo? Eu não fui lá.
E aí, aliás, nesse comportamento, ele gera um hábito. Então, não só nesse concurso, né, que eu não acredito em mim e tal, mas eu também não acredito que eu possa fazer parte, né, de uma família como essa, por exemplo, né, que eu acho assim que eu não tenho compromisso, que eu não vou conseguir seguir a vontade de Deus, que eu não vou ter força para isso, então eu nem venho aqui. E aí, por causa disso, que eu não venho aqui, eu tenho o hábito de ficar em casa, eu tenho o hábito de, sei lá, fazer qualquer coisa, mas que não esteja ligado à palavra de Deus, que né, um hábito que não é saudável, por exemplo. E aí, aquele hábito vai gerar um estilo de vida longe do altar, né? Um estilo de vida de um derrotado, né? Com relação à fraqueza da minha mente, achando que eu não sou capaz. Então, o pensamento, ele gera sentimento. O sentimento, ele gera comportamento. O comportamento gera um hábito. E o hábito, que é aquilo que você faz todo dia, gera um estilo de vida, certo? Se eu tenho o hábito, por exemplo, se eu penso que correr de manhã vai ser bom para mim, eu penso isso e eu vou correr de manhã. Eu já tenho o hábito de correr de manhã e aquilo traz um sentimento para mim de que eu estou fazendo a minha parte, né? É um sentimento de, poxa, estou fazendo a minha parte, estou cumprindo o meu, né? Cumprindo com o propósito de cuidar do meu corpo, certo? E aí, por causa disso, o meu estilo de vida, né, a partir desse comportamento, desse sentimento e tal, o meu estilo de vida é um estilo de vida saudável, de uma pessoa que pensa que cuidar do corpo é bom para mim. Então, da mesma maneira que isso é bom, certo? Que eu posso usar isso ao meu favor, isso também pode ser ruim se eu não tiver bons pensamentos. Então, a palavra de Deus, ela fala, renovai a sua mente. Jesus fala isso para nós. Que a gente precisa renovar nossa mente. Renovar nossa mente é ter bons pensamentos, pensamentos de Deus, certo? Então é importantíssimo. Para eu poder ter uma mudança no meu estilo de vida, um estilo de vida que hoje não glorifica o nome de Deus e que me atrapalha, que está toda zoada, para eu ter mudança no meu estilo de vida, o que eu tenho que fazer? Ir lá na raiz disso tudo e mudar o meu pensamento. A forma com que eu penso vai refletir lá no meu estilo de vida, certo? E no meio desse caminho existem os sentimentos, existem os comportamentos e existem os hábitos. Então, se eu quero um estilo de vida que glorifica a Deus, o meu hábito tem que ser buscar a palavra de Deus. Quando eu busco a palavra de Deus, né, eu vou ter comportamentos que são coerentes com a palavra de Deus. Esses comportamentos coerentes com a palavra de Deus vão gerar sentimentos bons, certo? E esses sentimentos bons que Deus deseja que eu tenha, né, vão implicar em bons pensamentos. Então é como um circuito, certo? Que começa em pensamento e termina em estilo de vida, certo? Então, por isso é muito importante eu cuidar dos meus pensamentos, tá? Aí eu até anotei aqui uma frase que diz assim, ó: se você não mexer nos pensamentos, você não mexe nos seus sentimentos. Então, a gente já viu o quanto é importante, né? A gente mexer nos nossos pensamentos para que a gente tenha bons sentimentos. E a única pessoa que pode fazer isso por nós é Jesus. A única fonte que você pode consultar, que vai fazer com que você tenha pensamentos, que vai te dar um estilo de vida saudável, é a palavra de Deus. Eu preciso buscar. Isso aqui precisa ser um hábito na nossa vida, né? E eu sou capacitado para isso, sabe? Você é capacitado ouvindo o pastor pregar, você é capacitado ouvindo um louvor, né, que fala de controle das suas emoções, que fala da grandiosidade de Deus, que fala do amor de Deus, né? Você é edificado
Você é capacitado nisso. Você é capacitado quando você reflete e medita sobre essa palavra. Quando você lê um pequeno versículo ali, e aí aquilo fica ruminando na sua mente, e o Espírito Santo de Deus vai ministrando o seu coração a respeito daquilo, vai fazendo um link da sua vida com aquilo, porque o Senhor, ele fala conosco, né? De todas as formas, inclusive com a natureza, né? A gente já viu isso aqui. E a gente é bem desafiador, né? Algumas coisas que Deus coloca para nós, assim, é bem desafiador, porque às vezes vai contra tudo aquilo que a gente conhece, né? Vai contra a natureza das coisas que a gente conhece. E um exemplo disso, né, é quando Jesus, ele vai caminhando sobre as águas, né, e ele encontra Pedro, que está lá no barco com os outros discípulos, e aí Jesus caminhando sobre as águas é surreal para nós, certo? Tudo que a gente sabe a respeito, né, de caminhar sobre as águas é que se eu tentar fazer isso eu afundo, certo? Mas Jesus, ele fala, né, venha. Ele fala para Pedro, venha, né? Daí Pedro fala, se é você mesmo, então diga que eu vou e eu vou, certo? E aí Jesus, ele fala, venha. E aí o Pedro, ele foi. E ele foi caminhando sobre as águas. Mas quando ele lembrou, né? Quando ele provavelmente lembrou que água afunda, né? Ele afundou. E aí o Senhor falou, homem de pouca fé. Então, às vezes o Senhor, ele vai te chamar para fazer alguma coisa, né? Que se contradiz ou se contrapõe a tudo aquilo que você conhece e aonde você colocou a tua segurança naquilo. E aí ele vai te pedir para fazer algo como ele fez com Pedro, vai ser ali, sabe? Mais ou menos no mesmo nível. E só uma fé muito grande vai fazer com que você obedeça a ele, tá? Então, a obediência ao Senhor, né, ele vai a obediência ao Senhor no momento onde você não está sentindo o que você deveria sentir, isso vai fazer toda a diferença na conquista desse autogoverno, tá? Agora eu vou pedir para o Jefferson me ajudar aqui para colocar um personagem que o Espírito Santo de Deus, né, colocou aqui no meu coração para ministrar algo a respeito do autogoverno e do governo das emoções. Pode fazer o favor, amor, de colocar esse personagem que a Gigi deu o nome de Amora, que é um elefante. E eu peço a ajuda do Senhor agora para poder ministrar. Porque eu preciso mostrar para você, né, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração a respeito, sabe? Que é algo assim que fez muito sentido para mim e eu tenho certeza que vai fazer bastante sentido para você. Pode pôr aqui, ó. Ai, Jesus, me ajuda, por favor. Então, para ser real, para você sentir, para você tocar espiritualmente nisso, né, que vai ser ministrado, eu vou subir aqui. Pode colocar aqui, ó. Jesus me cuida, me guarda, me protege. E daí você coloca lá. Só o Senhor Jesus para fazer isso, tá? Segura para mim que eu vou sentar aqui. Ó, deixa eu ver. Acho que eu tô se parei só um pouquinho. Aí. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Pode tirar. Olha, é tão de Deus isso que está acontecendo aqui. Você pode até achar engraçado, mas é tão de Deus. Eu chorei tanto porque a Lu viu isso, não é, Lu? Ela viu que isso ia acontecer aqui hoje e eu chorei muito, né? Porque eu vi que era de Deus mesmo. Eu estava lá, eu não sou costureira, né? Não tenho nenhuma habilidade, mas o Senhor colocou muito forte no meu coração, né? Fazer
Esse bichinho aqui, né, que para minha sorte não tem nenhuma formosura, então ele está tudo meio torto, mas ele é assim mesmo, o de verdade é assim, né, porque ele falava para mim assim, né, que nessa conquista que a gente precisa ter sobre as nossas emoções, né, ele teve um psicólogo que fez uma colocação que ele foi muito feliz nisso, sabe. E esse elefante bem alto que ele retrata isso. Então ele fala que as nossas emoções é um elefante enorme, alto, gordo, entende. E que a razão é um homem em cima desse elefante, certo. Então, eu vou ministrar um pouquinho aqui para você, né, sobre esse elefante, tá? E você pode pôr aqui aquela imagem ali, amor? Deixa eu achar aqui, porque é bem legal isso, né, que o senhor falou comigo. E então a gente falou aqui sobre o que é domínio próprio, né? Sobre por que eu tenho que ter domínio próprio, mas eu não posso ir embora hoje daqui sem saber, pelo menos, como começar a buscar o domínio próprio, certo? Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, né, foi segundo Pedro, no capítulo 1 e os versículos do 5 ao 7, tá? E ele fala assim, ó: "Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à fé a virtude ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor." Então, quando eu li esse versículo, assim, eu entendi que o Espírito Santo dizia que o autocontrole, né, é um processo, né. Para eu ter autocontrole, eu tenho que entrar num processo. Esse processo, o primeiro passo é a fé. Eu preciso de fé, muita fé. Porque, sem a fé, né, fica impossível eu dominar as minhas emoções. O Senhor, a nossa humanidade está nas emoções, né, que por acaso estão na nossa alma, certo? A nossa humanidade está nas nossas emoções. O Senhor, ele ama as nossas emoções, ele não quer que a gente não tenha emoção, só que ele quer que a gente governe essas emoções. Ó, você consegue entender que aqui onde eu tô, eu não tenho nenhum controle da minha emoção? Eu quase nem consigo me mexer aqui direito, certo? Então, o que que essa pilha de cadeira com a amora aqui está representando? Uma alta emoção, né, e um homem baixo. Por acaso eu sou mesmo, né, mas aqui ela está representando uma emoção alta, certo? Uma emoção alta. E se eu quiser sair daqui agora, eu vou me machucar, certo? Se eu não tiver ajuda, né, eu preciso de ajuda, né. Então, essa emoção alta aqui, tem gente que gosta de altas emoções, né. Então, eu estou vivendo altas emoções aqui agora nesse culto. Mas assim, ó, o Senhor, ele não quer te privar das emoções. Quando ele fala autogoverno das emoções, ele não quer te privar das emoções. Ele só não quer que você seja dominado por ela, entende? Então, qual que é o primeiro passo, né, para o autogoverno e até para o governo das emoções? É a fé. Eh, o Como que a fé entra nisso, né? A primeira coisa que eu preciso é crer que em toda situação que eu não tenho controle, tem alguém que tem por mim, certo? Quando quando tá tudo destruído do teu lado, sei lá, quando você tá num maremoto, por exemplo, né, você não pode fazer nada quanto aquilo, mas você saber que tem um Deus que controla aquelas ondas, começa a te dar um pouco de paz, né. Você crê que tem um Deus que, quando você ora
para controlar uma tempestade, que ele vai agir, ele vai controlar aquela tempestade, já te dá paz. É um começo, né. Então, não estou dizendo que você vai surfar naquela onda lá do maremoto que eu falei, mas você começa a ter esperança de que aquele momento ruim vai passar e que você vai sobreviver àquela onda gigantesca, certo? Então, a fé é o início de tudo. Eu tenho que crer num Deus que criou todas as coisas e que ele tem controle de todas as coisas. Acho que a maior preciosidade da nossa fé é isso, é saber que Deus tem controle daquilo que a gente não tem controle. E até naquela pesquisa, né, que aquele pessoal, fez, né, e o médico lá, ele ligava tudo aquele que ele estava aprendendo na medicina, né, aquilo que ele aprendia na palavra, né, o que mais chamou a atenção dele é que o o nosso corpo ele produz hormônios quando eu tenho fé, né, que esses hormônios, né, é que trazem estabilidade emocional, assim, nos batimentos cardíacos, né, e faz com que a tua parte racional, possa ser acessada por você, entendeu? E isso é conquistado na oração. Então, quando você ora, daí ele até brinca que a oração é tão importante nessa produção desse hormônio que traz a paz, que até ateu está orando. E aí ele brinca e fala: "Mas eles estão orando para quem?", né, porque se o ateu não confia em Deus. Mas, ele ora para alguém ou alguma coisa que ele acha que tem controle, porque isso faz o teu organismo produzir algo que vai fazer com que o teu organismo se estabilize, batimentos cardíacos e etcétera. Então a oração, né, que faz parte da fé, ela tem esse propósito, certo? Então crer em Deus é o primeiro passo, tá? Para a gente ter controle das emoções. Aí o outro passo é virtude. Então, a virtude é a vontade de fazer o bem. Por que isso é importante? Porque às vezes eu não estou com vontade de fazer o bem, não estou com vontade de perdoar alguém que está me fazendo mal ou que me fez mal. Eu não tenho vontade, certo? Mas a virtude, que é a vontade de fazer o bem, vai me levar a isso. E o Senhor, ele fala que eu tenho que perdoar. Tem coisas que, às vezes, eu acho assim, que quando eu sinto ódio de uma pessoa, que aquele meu ódio vai estar prejudicando ela em alguma coisa, mas ela nem sabe, às vezes, do ódio que eu tenho a respeito dela. Aquilo só provoca coisas ruins dentro de mim, né? Eu vou definhando, certo? Então, a vontade de fazer o bem, né, também é o segundo passo na caminhada, né, desse crescimento aí, para a gente conseguir chegar lá no autogoverno. O outro passo é o conhecimento, mas não é o conhecimento da ciência, não, é conhecimento de Deus, dos princípios, da vontade de Deus, né. Quando eu conheço a vontade de Deus, os princípios, os valores de Deus, né, eu consigo olhar para mim e consigo avaliar se eu estou, adequada naquela situação que eu estou vivendo, né, e para poder raciocinar a respeito de como lidar e botar um fim naquela situação que está me deixando sem controle emocional, né. Eu estou vivendo uma situação difícil e às vezes, eu me coloquei naquela situação, porque eu não observei aquilo que Deus, os conselhos de Deus, certo? Às vezes eu estou sei lá, num relacionamento tóxico, por exemplo, né, e aquilo está me fazendo muito mal. Então as minhas emoções está muito maior do que essa amora, né. E será que eu estou obedecendo a Deus? Será que é vontade de Deus eu estar vivendo um relacionamento daquela maneira? Às vezes eu estou fazendo algo com o meu corpo
né, que não é vontade de Deus, né, consumindo coisas, levando uma vida que não glorifica a Deus, né. Como é que eu sei que eu estou vivendo uma vida que não glorifica a Deus ou que eu estou desobedecendo a Deus? Se eu saber o que que é que Ele quer que eu faça para obedecer Ele. Porque tudo aquilo que Ele coloca na nossa vida para ser obedecido é um lugar seguro. Seguro emocionalmente, seguro financeiramente, seguro espiritualmente. É um lugar seguro. Ele nunca vai levar a gente para um lugar aonde eu vou morrer. Ele me deu a vida, ele não tem, interesse nenhum na minha morte, nem física e nem espiritual. Ele tem um propósito. Todo mundo que nasceu tem um propósito, né. Então, como que eu vou conhecer a vontade de Deus se eu não conhecer a palavra de Deus? Se eu não conheço a palavra de Deus, o risco de eu desobedecer e estar num lugar, eh, inseguro para mim, vai para lá de 100%. "Ah, mas é possível passar de 100%?" É, muito possível passar de 100%. Então o conhecimento, ele também traz o autogoverno pra minha vida, né, porque, eh, eu sei que eu estou num lugar, né, e que eu vou ter que me deslocar às vezes desse lugar, para estar no centro da vontade de Deus. Só que para eu me deslocar, isso dói, isso leva precisa de força, de esforço, né. Então, eu tenho que me deslocar para lá com consciência, porque senão eu vou sair de um lugar inseguro e vou para outro lugar inseguro se aquele não for a vontade de Deus. Então eu para eu parar de sofrer, eu tenho que saber qual é a vontade de Deus, onde está o centro da vontade de Deus, e ir lá para aquela direção. Ficar lá no meio, nem para cá nem para lá, para não correr o risco de ficar perto dos limites e ainda poder ser atingido de alguma forma. Então é no centro, e eu preciso conhecer a vontade de Deus para que esse plano dê certo. Então a gente já viu a fé, a virtude, o conhecimento, né. Com isso você começa a ter um pouco de domínio próprio, certo? Porque pelo menos você consegue discernir algumas coisas já, né. E aí depois quando para você chegar no completo domínio próprio, eu nem sei se isso é possível. Porque a nossa vida, né, a gente é ser humano e Deus ama a nossa humanidade e a gente está aqui num processo de crescimento, né. Mas, o começo desse domínio, né, é é ali, até aqui a gente já viu, assim, que é o início do domínio. Agora por que que chegar na plenitude? Porque a nossa vida é uma luta contra o inimigo, ele vai estar sempre tentando te desestabilizar e fazer com que você retroceda para o ponto de partida. Ele vai estar sempre fazendo isso. Diariamente, toda conquista nossa, ele quer colocar por terra. Então, se toda conquista nossa ele deseja colocar por terra, né, o que que eu preciso correr atrás de perseverar? Perseverar é o próximo passo. Porque perseverar, o que que é perseverança? Perseverança é o como é que eu posso dizer? Talvez seja o máximo da esperança. Perseverar, esperar por muito tempo e com força, né. Eu preciso perseverar, né. E a perseverança ela é constância, eu preciso de constância. Constância quer dizer o quê? Eu estabelecer um hábito bom, que a gente já conversou, e constantemente honrar aquele hábito, para que a minha fé não esfrie, né, e que eu não volte lá para o ponto de partida, tá. E aí essa perseverança, né, ela e todo esse processo, né, eh, às vezes vai chegar um tempo que a gente vai estar meio cansado já. Porque a luta ela só acaba quando a gente estiver lá na glória com Deus, né, por causa do inimigo que está sempre tentando nos abater, certo? Aí, eh, chega um momento da nossa vida, eu até chorei muito, né, quando eu ouvi isso
né, quando eu estava estudando e escrevendo, porque nesse momento eu preciso daí, no próximo passo, de piedade. E o que que é piedade? Uma vida piedosa. Uma vida piedosa é uma vida aonde você demonstra o teu amor por Deus. Então, quando que eu vou precisar de piedade? Você já passou por alguma situação, assim, muito difícil, onde você amava muito uma pessoa e você fez algo por aquela pessoa só porque você amava ela, porque a sua vontade não era fazer aquilo, a sua vontade não era se submeter àquela situação, a sua vontade era ir embora, a sua vontade era, sei lá. E por causa do amor que você sente por aquela pessoa, você permaneceu? Então, existe um momento na nossa caminhada que eu só vou continuar se eu amar Deus de verdade. Porque existem momentos na nossa vida que, se eu olhar para a circunstância da minha vida, ela vai falar de derrota só, né. Tem coisas que o olhar do mundo para nós vai parecer que você é um derrotado, porque você tomou algumas decisões importantes que aos olhos do mundo é derrota, mas aos olhos de Deus é vitória. Você abriu mão de coisa, você renunciou coisas que o mundo olha e fala assim: "Meu Deus, que derrotada, hein?". Só que aos olhos de Deus é vitória. Quando você renunciou àquilo, sabe? E você só consegue fazer isso quando Deus te pede algumas coisas específicas e cruciais, onde é a virada da sua vida, se você amar a Deus. Fala assim: "Ó Deus, tá doendo na minha carne, vai cair um pedaço de mim ali, mas eu vou obedecer, porque eu amo você". E aí essas atitudes, né, elas demonstram amor por Deus. Você vai precisar, tem momento que você só vai tem coisas que você só vai fazer se você amar Deus verdadeiramente. Se o teu amor for sincero, porque ele vai te pedir coisas que vai machucar a sua carne. E uma coisa que eu esqueci de falar é que a carne e a alma são assim, ó. A carne só quer conforto. A pele aqui, ó, ela quer conforto. E a alma faz de tudo para dar conforto para a carne, entende? Só o Espírito Santo de Deus para governar essas 2, que é a razão, né, eu estou aqui agora representando a razão do Senhor, né, a razão do Espírito Santo de Deus. Então, se não é o Espírito Santo de Deus governando as nossas emoções e a nossa carne, a gente está perdido, certo? Então, o amor por Deus, ele precisa ser buscado. E eu só consigo amar uma pessoa que eu conheço. Você consegue amar uma pessoa que você não conhece? Não sabe nada dela, você não tem convivência nenhuma com ela? Impossível, eu preciso conhecer para eu amar, certo? E aí, durante essa caminhada, né, na evolução, aí vem a parte da fraternidade. E o que que é a fraternidade? É harmonia entre os irmãos. Então, nesses momentos difíceis, além de eu amar a Deus, né, às vezes eu tenho dificuldade para ouvir a Deus, né, às vezes eu estou numa situação tão difícil, está doendo a minha carne, a gente tem uma irmã que está passando por isso agora, a Fernanda, está doendo na carne dela literalmente, ela está sentindo muita dor, certo? E aí a harmonia entre os irmãos faz com que a gente lembre ela, que ela tenha forças, né, para superar, suportar aquele momento e chegar no momento de vitória, né. E a gente tem que ter fé também, a gente tem que acreditar, né, que aquilo tudo vai passar. E aí depois, por último, porque é o mais difícil nessa vida da gente conquistar, é o amor verdadeiro. O amor segundo Deus e não segundo o mundo, né, que o amor que o mundo prega é aquele amor volúvel, que acaba, é paixão na verdade, né. E o amor que o mundo prega tem a ver só com a parte sexual, não tem nada a ver com o amor de Deus. O amor de Deus é sacrifício, o amor de Deus é morte, olha o que Jesus fez por nós. O amor de Deus é renúncia, certo? Então tudo que está sendo pregado hoje fala
do quê? De coisas que a carne não quer. E a alma que quer o sossego da carne vai ficar trabalhando para dar sossego para a carne. E só a tua razão, o Espírito Santo de Deus, falando na sua mente que a carne e a alma precisam ficar no lugar delas, olha ali, ó. Só o Espírito Santo de Deus para governar. Certo? Então, o amor é esse amor. E esse amor, ele começa a desejar o bem da outra pessoa. Esse é o amor verdadeiro de Deus, né? De se sacrificar, sacrificar a si mesmo pelo bem do outro. E nesse momento de você sacrificar você mesmo pelo bem do outro, né? Às vezes significa perdas na sua vida. Às vezes significa perdoar verdadeiramente. Aliás, esse prefixo per, né, ele fala do máximo das coisas, assim, do limite máximo, né? Então, a perseverança é o ápice, né, da esperança, e o perdoar é o máximo da doação, doação, né? Então, o perdoar é o máximo da doação. Porque quando eu dou, eu entrego algo para alguém, eu não cobro nada por aquilo. Certo? Então, o perdão, ele envolve isso, você entregar algo para alguém e você não cobrar nada, né? Então, o amor é isso, né? O amor é todo esse sacrifício, é o amor de Deus. Então, é uma caminhada que o autogoverno que eu preciso, além de me colocar num lugar de bênção, né? Ele me ajuda a alcançar essa posição do amor verdadeiro de Deus, para eu realmente ser uma bênção, né, e ser um discípulo de Jesus, né, aqui na vida. Então, essa caminhada para buscar esse autogoverno, ela não é fácil, eu preciso de ajuda mesmo, né? E dependendo do que eu estou vivendo, do momento que eu estou vivendo, eu preciso de eu preciso saber, assim, que eu não preciso esperar vontade para fazer o que eu preciso fazer para chegar nesse lugar seguro. Porque você já sabe, a partir de hoje, que você não pode depender da vontade do seu corpo, nem da sua alma, porque os dois não operam a favor voluntariamente daquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, você precisa de uma motivação, você precisa de um motivo e não de uma vontade para fazer o que é certo e para fazer aquilo que você precisa fazer para estar num lugar seguro. E esse motivo, às vezes, é saber que você está numa situação, né, onde se você não sair dessa situação agora, você pode morrer fisicamente ou emocionalmente. Então, você não precisa de vontade, você precisa de motivo. Motivo para obedecer a Deus. Então, é a primeira coisa. Aí, deixa eu até ver aqui que eu anotei. Aí, depois, né, desse motivo, você precisa de acompanhamento. Você não pode caminhar sozinho, você precisa da ajuda dos pastores, você precisa da ajuda dos irmãos, você precisa da ajuda de Deus, né? Então, a outra coisa que a gente precisa para essa caminhada é o acompanhamento. Depois, a gente precisa saber que é um processo. Então, não é uma coisa assim que você vai adquirir rapidamente, é um processo. E tudo que você precisa saber é que nesse processo você precisa perseverar, você precisa ser constante, você não pode desistir, em momento nenhum, tá? E aí, depois, a gente precisa saber que, como o nosso corpo e a nossa alma, eles, né, querem estar num lugar confortável, o nosso corpo e a nossa alma, ele procura prazer, descanso. Então, aquilo que me dá prazer hoje e que não agrada o coração de Deus, que não está de acordo com a vontade de Deus, ele precisa ser substituído por algo muito maior, um prazer muito maior. E, sinceramente, gente, tudo que eu vivi até hoje, eu não vi nada
que me desse maior prazer do que a palavra de Deus, de conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus e viver a vontade dele para a minha vida. Nada me deu prazer, tanto quanto conhecer a Deus, né? Quanto me preparar, buscar Deus para, num momento como esse, poder fazer a diferença na vida de quem está ouvindo essa ministração, sabe? Saber que você fez o bem para alguém, que você, de repente, uma palavra de ânimo, uma palavra de força, algo que você fez mudou o destino de uma pessoa. Nada dá mais prazer do que isso. A própria palavra de Deus fala que dar é muito melhor do que receber, e a ciência também comprova isso. Ela fala que o hormônio que é liberado dentro do nosso corpo, quando a gente dá algo para alguém, é parecido com o orgasmo. Sabe? Então, a palavra de Deus fala isso, que dar é melhor do que receber, né? Então, eu preciso buscar prazer na palavra de Deus, prazer em buscar a Deus, prazer em viver o reino de Deus, em fazer a vontade dele, em estar na comunidade, usar minha vida para fazer o bem, né, pelo outro. E isso vai substituir aquilo que você até ontem, porque a partir de hoje você não vai mais buscar prazer nisso, né? Isso vai substituir a tua antiga fonte de prazer. A palavra de Deus vai trazer isso para a tua vida, e assim como tem trazido para mim, para nossa, né, para minha casa. E última ferramenta, assim, né, necessária para a mudança, né, para que a gente consiga esse autogoverno, é a ajuda divina. Tem muitas coisas que a gente passa e que a gente vai passar ainda, que a gente já passou, que a gente só consegue superar com a ajuda divina, com a ajuda de Deus. Tem coisas que eu passei na minha vida que, assim, se eu olhasse para essa situação antes de viver a vida que eu vivo hoje, né, eu achava que eu não passaria. Eu achava que eu ia morrer de tristeza, né, e tal. Porém, eu estou passando por isso e estou glorificando o nome de Deus. Isso não mexeu na minha emoção, mexeu um pouco. E aí eu falei para o pastor, ora. Ora porque eu estou obedecendo e precisa ser real, precisa ser verdadeiro. Né? E aí como é que a gente faz quando isso precisa ser real e precisa ser verdadeiro? O que eu falei que a gente precisava? Da ajuda divina, né? Amor, você representa Deus agora, vem aqui me ajudar a descer desse elefante enorme. A gente já está caminhando para o final, né, dessa ministração. E eu vou precisar, olha só, eu estou num elefante bem grande, né, como aquele lá, ó. Aquele cara, ele está tentando governar as emoções dele sozinho, tá? Sozinho não dá, é impossível, né? Então tá aqui, ó, o Espírito Santo de Deus na figura do meu marido maravilhoso. Então o Senhor, ele vai te ajudar a sair dessa emoção negativa, enorme, gigantesca que você tem na tua vida, né, que te coloca num lugar de derrota, tá? Ele vai te ajudar, você vai sair de cima desse elefante. Pode deixar ele aqui, só põe a escada ali onde você precisa pôr mesmo. E aí o que vai acontecer? Muito provavelmente você vai sair sozinho. Você vai para o lugar lá de obediência seguro em Deus e a tua emoção vai ficar lá. Certo? A tua emoção enorme, aquele elefante gigante. Tá vendo essa fotinha ali do meio, ó? Essa ali, ó. O cara tentando puxar ela sozinho. Então, o que isso representa? A minha consciência do lugar de obediência de Deus vai me fazer sair de cima dessa emoção e ir para o lugar da obediência e deixar a emoção lá. Quando eu estiver nessa situação, eu vou estar aqui clamando. E tudo isso o Senhor falou para mim porque Ele queria falar sobre clamor. Ele não queria falar sobre emoção, Ele queria falar sobre clamor. Então você vai estar aqui
A tua emoção vai estar lá e você vai estar aqui clamando ao Senhor Jesus. Você vai estar aqui, a tua emoção vai estar lá, você vai estar aqui no lugar de obediência. Você vai estar clamando ao Senhor Jesus. Isso é clamar, Senhor, me ajuda. Senhor, traz as minhas emoções para o lugar certo. Senhor, me leva, Pai, para aquele lugar, Paizinho querido, seguro no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, governa a minha vida, Senhor Jesus. E aí você vai estar lá, você vai estar clamando, porque só vai se cumprir. Você realmente só vai estar num lugar seguro. Eu não vou trazer ela aqui agora, eu vou para lá só para facilitar, né? Quando essa emoção aqui estiver lá no lugar de obediência. Certo? Então, só que quando ela chegar lá no lugar de obediência, né? Eu vou tentar tirar aqui. Esse é o lugar de obediência. E essa é a emoção certa. Esse é o autogoverno, né? Eu estou aqui na emoção certa, na intensidade certa, no lugar certo, tendo domínio, tendo controle, né? Tendo uma bênção na vida de Deus, trazendo bênção para a minha vida, né? A minha emoção está na altura certa, certo? Isso não é fácil, gente, de conquistar. É só Deus mesmo que consegue fazer isso, tá? Não pense que é uma vez só que você vai sair daquelas alturas lá e vir para cá. Cada área da nossa vida que precisa ser organizada por Deus vai pedir momentos difíceis, atitude de obediência, né? Para que você consiga fazer isso com as emoções provocadas, né? Pelo desgoverno ou pela falta de administração naquela área da sua vida. Sabe? Então, o Senhor, Ele queria falar sobre isso hoje com a gente, né? Sobre esse controle das emoções, né? E sobre clamor e também sobre profetizar. Porque quando eu estou aqui, na minha alma, orando ao Senhor, eu estou clamando. Quando eu estou com dor na minha alma, eu estou clamando ao Senhor Jesus, né? Que foi aquilo que eu falei. As minhas emoções, eu estou no lugar de obediência e as minhas emoções estão no lugar errado, estão longe de mim. Então eu preciso trazer ali para o lugar de obediência. Quando essas emoções elas chegam no lugar de obediência, aí eu tenho a paz que excede todo entendimento. O que é a paz que excede todo entendimento? Às vezes a vida está bagunçada ainda. Eu não cheguei lá onde eu precisava chegar com a minha vida totalmente administrada por Deus, que é perfeita, organizada. Ainda está bagunçado, mas aqui eu estou confiante, eu tenho esperança, eu tenho perseverança, eu tenho constância, porque eu tenho paz, eu raciocino, eu saio daquele jogo do tabuleiro, daí eu vejo o que está errado, aí eu volto para o tabuleiro, faço aquilo que precisa. Eu tenho um jogo nas minhas mãos. Entende? O Senhor, Ele faz isso, Ele traz o jogo para as nossas mãos. E eu preciso disso. Certo? Eu preciso ter o jogo nas minhas mãos, né? E aí o Senhor falava, ó, quando você está na sua alma, você clama. Mas se você está lá no lugar, né, onde eu desejo, e a tua alma e a tua emoção está lá, você consegue profetizar. O que é profetizar? É você conhecer a vontade de Deus e ao invés de você clamar e chorar, você começa a declarar a tua vitória, você começa a declarar a bênção na sua vida, você começa a declarar a cura, a libertação sobre a pessoa que você ama, você começa a declarar a prosperidade no seu lar, mesmo que a circunstância fale outra coisa. Nesse lugar de obediência, o recurso que o Senhor coloca na sua mão é muito grande. Eu até lembro com quem que eu falava, porque eu ouvi isso, eu achei muito legal. 5 pães e 2 peixinhos. Na minha mão, são 5 pães e 2 peixinhos, continua. Mas 5 pães e 2 peixinhos na minha mão com Jesus pode alimentar uma multidão, que foi o que Jesus fez. Só que
uma quantidade enorme de pães e de peixinhos na minha mão, sem Jesus, é nada. Porque isso aconteceu comigo e com meu marido. Eu não tenho discernimento sobre as coisas. E é só o Senhor que dá isso para nós. Ninguém mais. Só Jesus. Só Ele que sustenta a gente. Para falar de uma palavra, sabe? Eu senti o peso dessa palavra. E eu estou muito feliz porque Ele me ajudou a lembrar de tudo que eu queria falar para você vir para esse lugar de segurança, onde eu sinto hoje segurança em Deus, com a minha família, com os meus filhos, com o meu marido. Eu quero que você venha para esse lugar de segurança. Eu quero que você tome decisão com discernimento, sabe? Ouvindo a voz de Deus. Porque a única saída que a gente tem é essa. Eu vou tirar essa torre aqui e você que deseja ter autogoverno, você que deseja que a tua vida seja governada por Deus, desse jeito que foi passado aqui e até melhor, porque o Espírito Santo de Deus, ele faz melhor. Você vai levantar aí da sua cadeira, você vai vir aqui. Não é o que eu falo. Isso é um ato profético. Você mostra para o reino espiritual, assim, ó, eu decido, eu vou dar um passo de fé e eu vou vir para o lugar do governo de Deus, que é no altar do Senhor, tá? Então, se você deseja isso na sua vida, vem aqui na frente, vem orar. Vem pedir a Deus esse governo sobre a sua vida, essa força, essa esperança, sabe? Vem pedir para Deus isso, para que o Senhor te ajude a ter controle dessas emoções. Sabe? Ajoelha diante do Senhor. Coloca aquelas dores, aquelas emoções. Coloca para o Senhor aqueles desafios que você precisa superar. Coloca para o Senhor os teus sonhos, os teus projetos, para que Ele possa passar o olhar dele sobre esses projetos e esses sonhos, e que Ele te ajude a ter a visão do Senhor sobre eles. Coloca a sua vida diante do altar agora. Abre o teu coração para o Senhor e fala para Ele, Senhor, isso está maior do que eu. Eu preciso ter governo, Senhor, sobre isso. Eu preciso que o Senhor venha governar sobre a minha vida. Pai, eu desejo toda a tua palavra sendo vista pelas pessoas através da minha vida. Me ajuda, Senhor, a entrar nessa caminhada de fé com o Senhor, para ter governo, Pai querido, segundo a tua vontade, para alcançar, Senhor, segundo a tua palavra, Pai querido, o governo, Pai amado, sobre a minha vida, para que a minha vida possa glorificar o seu nome. Pai, eu não consigo sozinho, Pai. Eu só consigo com o Senhor. Pai, mexe no meu coração agora, Senhor. Arranca, Pai querido, todo sentimento, Pai, negativo, Pai, tudo aquilo que tem destruído a minha vida, Pai. Me ajuda, Senhor, a mudar os meus pensamentos, Pai querido, para que os meus sentimentos sejam saudáveis e me leve para um estilo de vida que glorifica o seu nome, Pai querido. Senhor, traz a minha lembrança, a minha memória, Pai querido, ao meu entendimento. Qual área da minha vida, Senhor, que eu estou precisando mais olhar para ela, Pai querido, e mais buscar o teu governo nesse momento, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, trabalha, Senhor, na minha vida, Pai. Senhor Jesus, faça de mim, Pai querido, um discípulo do Senhor. Que eu possa, Senhor, ser realmente, verdadeiramente discípulo do Senhor, Pai querido. Que o Senhor seja realmente o meu pastor, Pai, para que não me falte, Pai querido, constância, para que não me falte esperança, para que não me falte perseverança, Pai querido, para que não me falte conhecimento, Pai,
para que não me falte atitude, Senhor, para sair desse lugar de sofrimento, Pai, e ir para um lugar, Pai querido, de bênção, debaixo da Tua proteção, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Senhor, trabalha, Pai querido, na minha mente, nos meus pensamentos, Pai. Faça com que os meus sentimentos, Senhor, sejam, Pai, sentimentos saudáveis. Sentimentos, Senhor, que vão glorificar a sua vida, a sua maravilhosa bondade, Pai querido, o seu nome poderoso, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós invocamos, Senhor, nós clamamos, Pai. Nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, seja, Pai querido, o Espírito que governa a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração e os nossos sentimentos. Pai, que eu tenha, Pai, atitudes de obediência, Pai querido. Me ajuda, Senhor, a renunciar o que eu preciso renunciar. Me ajuda, Senhor, a perdoar quem eu preciso perdoar. Me ajuda, Senhor, a caminhar com força na direção do Senhor, Pai querido. Porque eu quero que a minha vida, Senhor, glorifique o Seu nome, Pai. Eu não quero que a minha vida seja em vão. Eu quero que a minha vida, Senhor, cumpra o propósito do Senhor, Pai querido. Em todos os detalhes, Pai. Mas até agora, Senhor, eu orei, Pai. Eu pedi ao Senhor por cada irmão, como se eu fosse cada um deles, Pai querido. Mas eu sei que o Senhor conhece, Pai, a vida de cada um. O Senhor conhece as necessidades de cada um. O Senhor conhece, Pai querido, os hábitos, as compulsões, Pai querido, os vícios, Pai. Os comportamentos tóxicos, Pai. Então eu te peço, Senhor, que a Tua glória, Pai querido, que o sangue poderoso de Jesus, Pai, seja derramado sobre essas vidas, Pai amado. E que eles possam, Senhor, estar num lugar privilegiado, Pai querido, de visão do Senhor, Pai. Num lugar privilegiado de contemplar a Tua glória, a Tua bondade, o Teu amor, Pai querido. Que o coração deles, Pai, transborde de amor pelo Senhor, Pai. Que o coração deles, Senhor, transborde sabedoria, Pai querido, que por onde eles passam, a Tua glória, Senhor, vai ser exalada, Pai, pelo estilo de vida dos Teus filhos, Pai querido. Pelo governo do Senhor, Pai, em cada área da vida deles, Pai querido. É o que eu te peço, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por ter me sustentado, Pai. Eu te agradeço por ter cuidado de mim. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor trouxe de vitória, Pai querido, na minha família, na vida dos meus filhos, em cada irmão que foi possível, Senhor, falar do Senhor, Pai querido, da bondade do Senhor, e cada coração, Pai, que foi tocado por esse testemunho, Pai. Eu te agradeço, Pai, pela oportunidade, Senhor, de viver essa vida maravilhosa, cheia de prazer, Pai, por conhecer o Senhor, por falar do Seu Evangelho, por viver o reino de Deus aqui na terra, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por colocar no meu coração, Pai, alimento espiritual, por colocar no meu coração, Pai querido, tudo aquilo que eu preciso, Pai, para continuar nessa caminhada com o Senhor. Pai, eu profetizo, Senhor, sobre a nossa igreja, sobre a nossa comunidade. Muitas famílias, Senhor, como aquela que o Senhor descreveu para a gente no início. Eu profetizo, Senhor, irmãos maravilhosos, Pai, com o domínio de suas vidas, Pai querido, submetidos ao Senhor, ao Seu amor, aos Seus princípios, à Sua lei e à Sua vontade, Pai. E que a alegria do Senhor, a alegria do Espírito Santo, esteja presente na vida dos meus irmãos, na minha vida, na vida da comunidade e de todos aqueles que se achegarem perto de nós. Em nome do Senhor Jesus.
Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém.